Às vezes, quando você está dentro de uma bolha, você não percebe muito o que acontece fora dela. Às vezes, quando você tem muitos privilégios, você passa a não entender como é a vida quando você está do outro lado, quando você não tem privilégios. Poderia estar aqui falando sobre algo relacionado à política ou uma ideologia de vida, mas eu estou falando sobre Fla-Flu na final do Carioca e o desespero, eu diria cômico, dos flamenguistas com a questão dos ingressos para o Fla-Flu. É disso que a gente vai falar aqui hoje, nesse vídeo aqui do Raiz Tricolor. Que tá engraçado, cara, tá engraçado, assim. Vou te dar um panorama rapidex. Depois a gente vai rir um cadinho e depois eu vou mostrar por que a gente tá rindo, tá? Vamos lá. Fla-Flu, final do Campeonato Carioca, e o Fluminense terminou na final da Taça Guanabara, naquela final, entre aspas, na última rodada, o Fluminense terminou à frente do Flamengo, foi campeão da Taça Guanabara, e o que resulta disso, eu falei isso muitas vezes antes daquele jogo. O título da Taça Guanabara... beleza, pro Diniz foi legal e tal. Terminar em primeiro na fase de grupos, essencial. E tá se provando agora essa vantagem. Por quê? Porque terminar em primeiro dava a gente a vantagem do empate na semifinal. A gente não utilizou, acabou terminando 8-2 contra o Volta Redonda. Mas acima disso, na final, terminar em primeiro não te dava vantagem de empate nenhum. Se for 0-0, 0-0, é pênalti, ponto. Mas dava vantagem de ser mandante no segundo jogo. E ser mandante no segundo jogo, né? Primeiro, você manda o jogo que vale, né? Vai levantar a taça e etc, etc. E você tem também as suas vantagens de você lança as coisas, aberturas, venda de ingresso depois. Bem, o Fluminense no ano passado, vou dar um contextozinho aqui rápido, no ano passado o Fluminense errou nessa questão e prejudicou o seu sócio-torcedor na hora do lançamento das suas vendas de ingresso e preferências. E a reclamação dos flamenguistas agora é porque o Fluminense beneficiou o seu sócio-torcedor. Eu vou botar aí na tela alguns que eu confesso que foi por onde eu cheguei nessa confusão. Que foi no tweet do Marcelo Neves, jornalista do jornal O Globo, que colocou o seguinte aqui no seu perfil do Twitter. Faltam cerca de 1.500 ingressos para a torcida do Fluminense esgotar o setor leste inferior para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Leste inferior que tem quase 10 mil. Ele tem cerca de 12, 13 mil, mas tem gratuidades e etc, né? Hoje, a partir das 17 horas, abrem os check-ins para os sócios do Plano Arquiba 60. No momento que eu tô lendo isso daqui, já abriu o check-in, né? Tô lendo isso daqui às 4, 7 horas da noite. Já abriu o check-in. E apesar de aqui tá escrito que é 18 mil ingressos, mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para a torcida, só para a torcida do Fluminense. E aí, enfim, o Deco, eu confesso que não conheço, eu sei que ele tem canal do Flamengo e tal. Botou, não entendi, Marcelo, o setor leste não é misto? E aí o Marcelo Neves explicou, sim, mas os ingressos estão abertos só para sócios do Fluminense nesse momento. E aí o Deco respondeu, o certo era abrir para as duas torcidas. Enfim. E aí o Bruno De Laurenti, eu confesso que eu não sei como é que se fala o sobrenome dele, ele tem um perfil no Twitter, eu não sei, ele coloca que ele é designer, eu não sei se ele tem canal, alguma coisa além disso, não. Mas é um perfil famoso do Flamengo no Twitter, botou, o Flamengo não fez isso, né? De abrir para as duas torcidas. Que absurdo, que passe a fazer, e marcou o Rodrigo Dunchi, vice-presidente geral jurídico do Flamengo. É assim, por que eu tô rindo assim? Você sabe, porque você é bem informado aqui. Porque é o mundo dos privilégios, entendeu? É a pessoa que nunca pegou um ônibus na vida e ela pergunta, ué, mas se eu entrei não tem lugar pra todo mundo, não? Se eu entro aqui nessa parada depois eu fico em pé? Não, mas no Uber tem lugar pra todo mundo. É uma pessoa acostumada com privilégios que acho que não teve noção. E eu vou te explicar agora, se você não entendeu ainda isso tudo, tá viajando também. O Fluminense abriu a venda de ingressos, e aí a gente vai ver outras reclamações aqui que fazem mais sentido. O Fluminense abriu a venda de ingressos com um tempo de prioridade para os seus sócios. Tal qual o Flamengo também abriu a venda de ingressos no primeiro jogo com tempo de prioridade só para os seus sócios. Isso, inclusive, é acordado entre os dois clubes.
Há uma reunião com o BEP, com o Mário Bittencourt, ou com o responsável lá dessa gestão do Fluminense, o responsável da gestão do Flamengo, o responsável do Maracanã, tem uma reunião decidindo ali como é que vai ser a questão dos ingressos. Por exemplo, no ano passado, tinha uma questão de, olha, não vai ter benefício exato para sócio. Nos 2 jogos, por exemplo, a final também foi Fla-Flu, nos 2 jogos, o sócio dos 2 clubes paga meia entrada. Combinado? Combinado, e foi assim. Para essa vez, não. Foi combinado o seguinte, olha, Flamengo, no primeiro jogo, você vai dar o benefício que você quiser para os seus sócios. E você banca a diferença. E no segundo jogo, o Fluminense vai dar o benefício que quiser para os sócios dele. E ele banca a diferença. Cada um aplicou o benefício que já é padrão do seu sócio. O Fluminense tem sócio 100%. Arquiba 100, inclusive é o meu. Você paga ali um valor por mês e você tem um ingresso de graça. E o Fluminense vai bancar esse ingresso meu. O Flamengo tem sócios, acho que no máximo dá 70%, 80%, alguma coisa assim. Então, o Flamengo vai bancar esses 80%. Então, isso tudo foi combinado antes. E aí, assim, tem coisas engraçadas que acontecem, né? Tipo, uma página no Twitter, e tem várias respostas, tá? Tem várias respostas, essas coisas eu não vou ficar mostrando muito aqui, tô mostrando quem tem mais fama ali, pelo menos, que faz sentido, né? Eu tô com o microfone aqui, as pessoas não estão, mas eles têm o microfone deles também. Olhem isso! Está acontecendo o que eles queriam. Quer pôr também não dá, né? Faltou um R aqui, mas vamos considerar que é o corretor. Pôr maioria no Maracanã na final dia 9. A venda para a nossa torcida é só amanhã, enquanto a deles começou desde ontem. Isso aqui tá muito errado. Agora vem a parte engraçada. Os setores mistos seria... Tá faltando plural aqui de novo. Os setores mistos seriam 50-50 e colocaram a nossa venda só amanhã. Rodrigo Dunchi! E aí, é engraçado, porque isso sempre foi dessa forma. Sempre foi. O mandante tem o direito de colocar vantagem pro seu sócio. Só que a diferença, e aí isso dá na gente também, a diferença é que a gente passava vergonha. A gente não comprava ingresso. A grande verdade é essa, meu amigo. A gente não esgotava ingresso, e dessa vez a gente tá fazendo. E aí eles perceberam, meu privilégio, mas não, tem que ser 50-50. A venda tem que ser 50-50 do setor misto. E aí, assim, só que a internet tem a grande vantagem de não esquecer das coisas, né? E aí um perfil muito bom, chamado Gabriel Amaral, lembrou que em 2022 foi postado isso aqui pelo mesmo perfil, inclusive. Atenção! Flamengo e Fluminense, quarta-feira, 21h40 no Maracanã. Era a final, o jogo de ida, mando do Flamengo. Setor Norte, esgotado. Setor Leste Superior, esgotado. Setor Leste Inferior, esgotado. Esgotaram tudo no dia 28 de março, às 11h41. E aí você vai ver o serviço daquele jogo e no dia 28 de março, 11h41, só os sócios do Flamengo tinham podido comprar. Os sócios do Fluminense, sim, só os sócios do Flamengo esgotaram Norte, Leste Superior e Leste Inferior. Mas tinha que ser 50-50, não era? Não sempre foi assim? Né? Não era esse o justo? Mas não foi, né? Que coisa. E sabe qual é o pior? É que isso é tão sem lógica que você não vai nem achar um tweet meu reclamando, não. Dizer, não, mas você tá falando agora porque o Fluminense tá com a vantagem. Quando foi o Flamengo, não foi não. Não vai achar não, porque isso não tem lógica. Isso não faz sentido algum. Agora, uma reclamação que faz um mínimo de sentido, faria um mínimo de sentido, é esse que a gente vai ver por aqui mais ou menos agora. Não essa inicial, também de uma influenciadora do Flamengo que tem um canal no YouTube chamado Estuda Jornalismo e tem acho que é o Bem Inimigos, isso aqui. Se fosse o Flamengo abrindo o setor misto só pra flamenguista, ia ter suicídio coletivo nesse site. Como é o Fluminense, não tem problema. E a imprensa caladinha, conivente com isso tudo. Assim, eu não me lembro, não tive notícias de que no ano passado, porque assim, isso aconteceu, né? Ela falou que se a Flamengo abrisse o setor misto só pra flamenguistas, com vantagem só para flamenguistas, haveria um suicídio coletivo no Twitter. Eu não me lembro, não sei se vocês podem me informar embaixo, se teve um suicídio coletivo no Twitter no ano passado, quando o Flamengo abriu o setor misto só para eles, com uma vantagem, e só, né, flamenguistas esgotaram. Os poucos tricolores que tinham na leste eram justamente das gratuidades. Não me lembro, então talvez a informação esteja equivocada. Mas o que eu falei que era um ponto aqui minimamente interessante? Que é a discussão dela com o Pedro Gil, que é a questão de... tá bem óbvio de que
isso sempre aconteceu, vantagem para os sócios, só que eles esgotavam e agora eles jogaram com alguém que esgotou, e aí eles bugaram e falaram, olha, tem como a gente ficar sem ingresso? Isso aconteceu. Mas uma questão que já, de fato, gera uma discussão, que é o tempo que foi dado. O Fluminense deu um tempo X, o Flamengo deu um tempo Y. Vamos lá, tá? Para este ano, o que foi dado de tempo para os dois clubes foi o seguinte: o Flamengo abriu a venda de ingressos para o jogo de ida, que é o jogo do mando deles, com 24 horas de antecedência, 25 horas de antecedência em relação ao que o torcedor do Fluminense poderia comprar. Eu já fiz um vídeo, inclusive, elogiando a diretoria do Fluminense pelo que ela fez nesse caso. O Flamengo abriu, vou falar aqui datas e horários fictícios, tá? Abriu na segunda, 10 horas da manhã, para sócios do Flamengo. 25 horas depois, na terça, 11 horas da manhã, abriria para torcedores em geral do Flamengo e torcedores e sócios do Fluminense. Então eles deram uma vantagem de 25 horas. Isso, se eu não me engano, foi no sábado, domingo, ou sexta e sábado. E o Fluminense deu uma vantagem maior, de 34 horas, se eu não estou enganado. O Fluminense abriu na segunda-feira, 10 horas da manhã, para os seus sócios e abriria no final da tarde, no início da noite, desta quarta-feira, para os sócios e torcedores em geral do Flamengo. O Fluminense estava dando 10 horas a mais. Houve um problema no site do sócio do Fluminense e o Fluminense acabou perdendo. Ao invés de abrir às 10 da manhã, abriu só às 5 da tarde. Então, acabou botando 7 horas a mais nessa conta aí de abertura de venda de ingressos e acordou com o Flamengo que fosse colocado, ao invés da noite da quarta-feira, na manhã da quinta-feira, na noite da quarta, passasse para a manhã da quinta. Então, se o Fluminense teve menos tempo, no final das contas, deu ali cerca também de 30 e poucas horas de vantagem para o Fluminense. Aí você fala, Gabriel, teve vantagem então para o Fluminense, né? Mais tempo. Sim, mas a gente vai ver que isso já aconteceu no ano passado mesmo. Inclusive, no meu próprio tweet, eu coloco isso daqui, ó. Sobre o tempo de abertura ter sido só de 5 horas, né? Porque no ano passado eles esgotaram esses setores todos em 5 horas. Estavam empolgados, abriu às 9 da manhã, às 2 da tarde, o torcedor do Fluminense poderia comprar, eram 5 horas, né? Sim, e o Fluminense pro jogo de volta teve meia hora. O serviço do jogo foi dado na quarta-feira às 4h30 da tarde, foram abertos os check-ins para sócios do Fluminense e a venda online para não sócios e torcedores do Flamengo era aberta às 5 da tarde. Então assim, eles tiveram 5 horas e a gente teve meia. Eles tiveram 6 vezes mais tempo do que a gente. Não, 6 vezes? É isso? A gente teve metade, eles tiveram 5 horas. Não, que 6 vezes, na verdade. Foram muitas vezes a mais. Eu não vou ficar fazendo cálculo de matemática aqui agora do nada também, não. Mas foi um monte de vezes a mais, tá? Na verdade, foram meia hora. Eu vou dar o pause pra fazer. 10, seu animal. 10 vezes mais tempo. Pô, era só fazer com a vírgula. 10 vezes mais tempo no ano passado, né? Do que a gente. Eu critiquei muito a diretoria do Flamengo por ter permitido isso. Nesse ano, eles estão criticando a diretoria do Flamengo. Pelo tempo, pode criticar. Foram bobos, entre aspas, né? O Flamengo abriu a venda antes, o Fluminense abriu a venda depois e pôde botar mais tempo pra ele. Mas sendo sincero, no ano passado foi um mole da diretoria do Fluminense porque abriu a venda depois. Eles sabiam que o Flamengo tinha dado 5 horas de antecedência pro sócio deles e deram meia hora pro sócio nosso. E foi por isso que eu critiquei muito, falei que era incompetência, amadorismo, um mole desse. Nesse ano, eu não vejo lógica de criticar a diretoria do Flamengo, porque, vamos lá, ou a diretoria do Fluminense fez de sacanagem, algo fora do combinado com o Flamengo, mas aí eu acho que a diretoria do Flamengo já teria vindo a público bater nessa questão, soltar nota, etc. Como não fez, acredito que seja um acordo. E aí qual que seria a explicação? O jogo do Fluminense ele vai ficar muito mais tempo de ingresso aberto, porque o jogo é só no outro domingo. Então, pro jogo do Flamengo, não tinha como dar mais do que 25 horas, porque senão ia ficar um tempo curto para outros torcedores comprarem. Pro jogo do Fluminense, era mais longe, você pode dar um tempo maior para os sócios, e vai ficar um tempo maior também aberto. Eu concordaria com isso se fosse o inverso? Não. Acho que o Flamengo foi trouxa nessa situação se concordou com esse tipo de coisa. Agora, dizer que o Fluminense... A reclamação, e tá muito engraçado ler, a reclamação de uma galera não entendendo... É interessante que é simplesmente não entender. É olhar isso daqui e falar... Tá aqui, ó. Não entendi. O setor leste não é misto? Ué, mas o certo não era abrir para as duas torcidas?
Ué, mas se fosse o Flamengo abrindo o setor misto, não ia ter um... A imprensa tá caladinha e tá sendo conivente com o Fluminense, que abriu o setor misto com prioridade pro sócio deles. Isso daqui tá espetacular. Isso é espetacular. Isso é uma delícia ler um tweet desse. Porque é um privilegiado percebendo que não tem mais o seu privilégio e que ficou de otário na pista. É fato. Vai ter flamenguista na leste, na oeste? Muito provavelmente. O ritmo das vendas das compras diminuiu um pouco e tal, e deve ter ali alguma coisa ou outra em leste superior, em oeste, e até mesmo por questões de gratuidade. Mas é um fato, já que já venderam mais de 25 mil ingressos, ainda tem a reta aí dessa noite com a liberação do Arquiba 60, que é o plano que tem uma massa muito grande de tricolores, é sim já factível a gente falar que o Fluminense terá a maioria no jogo de volta do Maracanã. Na final do Campeonato Carioca. E vai ser, e tá sendo muito engraçado as pessoas descobrindo e mudando a rota, né? Descobrindo e falando, ué, mas o setor misto não era pra ser vendido junto pros dois? Não, nunca foi assim. O Flamengo, inclusive, se aproveita muito disso pra botar só a gente deles no setor misto. Não, mas você tava falando da hora, do tempo e tal. E aí todo mundo se torna especialista em microdetalhes depois de tomar uma invertida na reclamação que fez. Tá engraçado, tá engraçado. Ano passado eu fiquei puto, esse ano eu não fico mais. Tamo junto, até a próxima. Valeu.